precioso, irmão, está bem junto a ti. Juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Olhe pro seu irmão, olhe para ele, olhe para ele, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um. Como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. aleluia! Oh, glória a Deus! Você vai tomar a sua Bíblia nesse instante, vai levantá-la mais alto que você puder. Levantar a preciosa palavra do Senhor, o nosso testemunho de fé, como fazemos em cada reunião. Podemos declarar o poder transformador da palavra, dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que mais uma vez nesta manhã a tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, possa ministrar aos nossos corações, Senhor. Queremos a tua palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, queremos, ó Deus, viver uma vida, não queremos pecar, Senhor.
Queremos pautar o nosso existir pela Tua palavra. Que nesta manhã Tu concedas ao pregador a graça, a sabedoria, a unção, para que possamos realmente sermos juntos edificados pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Domingo passado nós começamos a dividir com os irmãos sobre um dos temas mais gloriosos da Bíblia, que é de sermos filhos de Deus. Nenhuma religião tem essa revelação de sermos filhos de Deus. Jesus Cristo veio trazer não a teoria, não a doutrina, que o homem pode vir a ser filho de Deus. Nós podemos chamar a todos de filhos de Deus, no sentido de todos os seres humanos serem criaturas de Deus. Não é errado falar, todos são filhos de Deus. Mas existem entre as criaturas, aqueles que podem experimentar, não simplesmente um título filho de Deus, mas podem vivenciar a realidade de serem filhos de Deus. Em João 1,12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, e esta palavra poder é a palavra autoridade, de serem feitos filhos de Deus. Quando uma pessoa converte, por mais crápula que ela seja, por mais miserável, imagina aquela pessoa assim, mais absurda. Imagine um Adolfo Hitler. Antes dele morrer, imagine se ele aceitasse o Senhor e se convertesse. Naquela hora ele era o quê? Filho de Deus. Ainda que ele seria fuzilado, morto, executado, mas ele iria como que? Filho de Deus. A pessoa, para ser filho de Deus, ela precisa passar pelo novo nascimento. Em Efésios capítulo 5, o versículo 1 e 2, quando a palavra diz para nós sermos imitadores de Deus, uma das coisas mais fortes, como imitar a Deus se eu não consigo? Como? Eu vou falar um exemplo aqui assim, absurdo para os irmãos. Como eu posso imitar um cachorro? Eu posso falar, au, 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 au. Eu posso comer a ração que o animal come, que o cachorro come. Mas eu nunca vou ter a natureza do cachorro. A minha natureza não é a dele. Eu posso imitá-lo falando, au, 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 au. Fazer tudo igualzinho a ele. Mas eu não tenho a natureza dele. Quando aqui a palavra diz em Efésios 5, verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como que nós podemos imitar a Deus se nós não temos a força de Deus? Nós não temos a graça de Deus? Como que nós podemos amar como Deus ama, se nós não temos a natureza de Deus? Como que nós podemos viver a vida que Deus sonha para o homem, se nós não tivermos a vida dele na nossa vida? A conversão não é simplesmente mudança de conceitos. Não é simplesmente a pessoa que antes era um idólatra e ele deixa de adorar o ídolo. Ele pode fazer isto por uma compreensão intelectual. Ele pode saber, muitas vezes, ele cresceu aprendendo que 4 mais 4 é igual a 7. Ele cresceu aprendendo que 4 mais 4 é igual a 7. E um dia alguém explica para ele que 4 mais 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele aprendeu, mas foi uma mudança apenas o quê? Na mente. Agora, ele tem uma verdade, mas essa verdade não desemboca em atos práticos da vida.
Quando a palavra diz ser de imitadores de Deus, quando você diz, eu sou cristão, a palavra cristão significa basicamente apenas isso: um pequeno Cristo, igual a Cristo, igual a Cristo. Quando a Bíblia diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, é exatamente o que destrói, é exatamente a falta do conhecimento, a falta do conhecimento da palavra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus nunca nos pede para fazer alguma coisa sem nos dar a condição para cumprir o que Ele pediu. Ele nunca nos pede para fazer alguma coisa para nos frustrar, para depois rir e zombar de nós. Pelo contrário, quando nós chegamos para o Senhor, nós somos adotados na família dEle, mas recebemos a vida dEle. Domingo passado nós vimos uma definição bem simples de adoção, e eu queria que os irmãos repetissem comigo. Vamos falar juntos? Adoção. Ato de Deus por meio do qual um pecador arrependido se torna membro da família de Deus, como se tivesse nascido nela, ingresso na família com todos os direitos e privilégios de filho e filha. Outra vez, vamos falar? Isso precisa ficar claro dentro de você. É um ato de Deus por meio do qual um pecador arrependido se torna membro da família de Deus, como se tivesse nascido nela, ingresso na família com todos os direitos e privilégios de filho e filha. As evidências da adoção, dessa filiação, de sermos filhos do Senhor, começa exatamente mostrando a diferença. A pessoa passa a ser uma nova criatura, ele é liberto do pecado. O pecado da vida dele não é mais um programa. Ele pode pecar de bobeira como um acidente, mas não mais assim quando ele arquitetava fazer o pecado. Não, ele é liberto da condenação, do medo. Ele é agora guiado, ele é ungido pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus o abençoa. Ou seja, a adoção, ela foi planejada antes que o mundo existisse. Antes que Deus dissesse haja luz. Antes que Ele fizesse qualquer coisa, diz a palavra que Ele planejou algo. Ele sonhou com algo. Ele não queria apenas criaturas, Ele queria o quê? Filhos. E quando Deus fez o homem, diz a palavra que Ele o fez a sua imagem e a sua semelhança, e soprou nele o fôlego de vida, deu vida ao homem. A vida que o homem recebeu foi a vida de Deus. O homem recebeu a vida dele. O homem recebeu a natureza de Deus naquela hora. Recebeu a vida do Senhor. Agora, o que é o pecado? O pecado foi o homem ter quebrado essa comunhão com Deus. O homem quebrou o seu relacionamento com Deus. O pecado foi exatamente esse abismo que passou a ter entre o homem e Deus. O que Jesus Cristo veio fazer foi exatamente reconciliar o homem com Deus. É por isso que quando o homem abraça Jesus, o recebe como seu Senhor e Salvador, explode dentro dele uma nova vida, uma nova. É tudo nele é novo. As pessoas o veem. Antes ele era de um jeito, não é que do lado de fora ele vai crescer ou vai engordar, não é isto. Mas aí as pessoas todos começam a perceber, o que houve? Ele é diferente, mudou. Há uma mudança tão radical e que foi alcançada ali na cruz, quando Jesus Cristo está consumado. Ou seja, aquele plano do Senhor. Deus sempre quis ter uma família. Todo o plano de Deus foi esse, uma família, mas onde todos os seus filhos, todos os membros dessa família fossem semelhantes ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Sabe, nós experimentamos o novo nascimento, um por um. Do mesmo modo como as crianças nascem, assim também nós nascemos para Deus.
E hoje eu queria enfatizar as bênçãos da adoção. As bênçãos da adoção. Vamos falar? As bênçãos da adoção. Em João 17, versículo 23. João 17, o verso de número 23. João 17, o verso 23. Vamos começar lendo o 22, que diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me amaste, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Pai ama o Filho, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Mas como o Senhor nos ama, como também amaste a mim. Eu amo o Dedé. Ele é meu filho. Eu posso confessar a você que eu posso tentar de todas as maneiras amar você, que eu não vou conseguir amar você como eu amo o Dedé. Mas eu amo a Ana e eu amo a Mariana da mesma maneira como eu amo o Dedé. Sabe por quê? Eles têm a minha natureza. Eles têm o meu DNA. Por maior que seja o meu esforço de te amar, eu não vou conseguir amar você como eu amo a Ana Paula, o Dedé e a Mariana. Como eu amo o Isaac, o Benjamin, o Lourenço e também agora o Tito. Não vou. Eu posso fazer todo o esforço, mas eu não vou conseguir. Agora, o meu amor pelos meus filhos, pelos meus netos, é alguma coisa espontânea. Porque eles têm a mesma natureza que eu tenho. Se fizer o DNA do André, o meu, é a mesma coisa. Vai mostrar que eu sou filho. Quando nós nos convertemos, algo você precisa entender, que da mesma maneira como Deus ama Jesus, Ele te ama. Da mesma maneira como Ele ama Jesus, o seu filho, Ele te ama. Porque você recebeu dele a natureza. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor não é simplesmente preguiça. A palavra diz: falai a verdade em amor. O amor traz disciplina, por isso que disciplinamos filhos, porque eles não vêm prontos, eles precisam ser aperfeiçoados. Quando lemos aqui o texto, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é amor. É por isso que quando a pessoa vem para Jesus, o coração dela tem a natureza de Deus. E a natureza de Deus é o amor. E aqui a palavra diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. É da natureza de Deus. O diabo não ama, ele imita amar. O diabo não consegue amar. Não consegue amar. Ele pode fazer um teatro. Ele faz um teatro. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, ele é um enganador.
Nele não procede a verdade. Amor é verdade. Por isso a palavra diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe, a primeira bênção que eu cataloguei da adoção é o amor. Essa capacidade na nossa vida de amar, essa capacidade de perdoar, a capacidade de ter realmente assim valores tão diferentes no existir. A beleza da nossa fé. Podem ter pessoas que podem achar, discordar com tantas coisas, modas e compreensões doutrinárias, mas que elas possam dizer: eu posso não concordar com eles, eu posso não aceitar a doutrina deles, mas eu nunca vi gente com tanto amor como eles. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o amor é prova da vida de Deus na nossa vida. Quem ama, cuida. Deus nos adotou, mas vem o cuidado do Senhor. Em Lucas capítulo 12, Jesus Cristo, a partir do verso 27, Ele começa a falar para mim, dizendo assim, Lucas 12, o verso 27, ao chamado, onde Ele diz: observai os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe. Não está escrito aqui, porque vosso Deus. Está escrito, pois vosso Pai. Vamos falar? Pai. Pois vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse pequenino rebanho não significa pequeno em número, mas é um rebanho de ovelhas, onde a força é apenas a força do pastor, que a defesa do rebanho é apenas o cajado e a vara do pastor. A ovelha não é aquele animal, ele é tão dócil. Nós somos o pequenino rebanho do Senhor. E enquanto caminharmos como rebanho, enquanto caminharmos com o nosso coração simples e dependente do Senhor, você pode ir, pode caminhar, é a vida. Mas a adoção traz exatamente a expressão do cuidado do Senhor. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Ele diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Eu estou achando tão bonita essas flores, não é? A decoração aqui no púlpito está tão bonita agora, glória a Deus. Mas imagine, que coisa linda. Essas flores estão aqui. Nem Salomão, nem Bill Gates, ninguém. Agora, quanto tempo dura isto? Quanto tempo? O bicho veio e come. Deus fez isso só para o deleite dos nossos olhos. Se você quer pegar em alguma coisa que veio de Deus, pegue nisso. Está vendo? Está aqui. Ou seja, ele diz: observai. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé.
caminho daquilo que eu tenho ensinado os irmãos. Faça assim com as mãos. Diga: meu Pai Celestial me disse. Vamos falar? Meu Pai Celestial me disse. Outra vez. Meu Pai Celestial me disse. Ou você vai viver pelo que seu Pai Celestial diz, ou pela mentira. Ou tudo é verdade, ou é mentira. Quando você diz assim, o diabo vem e diz para você assim: nada vai dar certo na sua vida. Aí você vai conferir: meu Pai Celestial me disse, nada vai dar certo na minha vida. É verdade ou mentira? Mentira. É mentira. O diabo vira e diz: você não pode, você não vai conseguir. Meu Pai Celestial me disse, eu não vou conseguir. Verdade ou mentira? Mentira. Meu Pai Celestial diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que viver pelo que o Pai diz. Meu Pai diz. Aqui ele está dizendo: meu Pai. Não andeis, pois, a indagar no que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis em inquietações. Porque os gentios, aqueles que não são filhos ainda, são os gentios. De todo mundo é que procura essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Hoje tem muita gente que está passando faltas, não porque o Pai Celestial não proveu, tem provido sempre. Mas só que a pessoa fez tanta dívida, comprou, está cheio de dívida. Deus mandou o dinheiro para o pão, Deus mandou o dinheiro para a água, Deus mandou o dinheiro para a luz. Só que ele usou esse dinheiro que era para as necessidades e usou para o supérfluo. Ou seja, você pode comprar um fogão novo, minha irmã, não é problema, pode trocar. Mas é importante saber se a hora mesmo de trocar o fogão é agora. Quem sabe ele aguentava mais 6 meses, 2 anos. Você está aí com o carro, é a hora de trocar o carro, procure. Outras vezes a pessoa troca o carro e o dinheiro que ia para a água, para a luz, tem que pagar o carro, e aí bagunçou a vida. O Espírito de Deus quer nos guiar. O Pai sabe, aqui Ele diz das necessidades. E se a gente for colocar na ponta do lápis as necessidades mesmos, são muito simples. 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 O que é necessário. Por isso, olha o que está escrito em Hebreus 12, a partir do versículo 4. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor afirma assim. Hebreus 12, o verso de número 4 em diante, começa afirmando assim. Hebreus 12, 4. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tem se resistido até ao sangue, pois estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Está entre parênteses aí? Tá. Como que Deus te trata? Como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua
santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha o verso 11, toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria. O Dedé muitas vezes vem me dar um abraço gostoso, um beijo. Mas quantas vezes a disciplina foi aplicada nele? O pai que ama, corrige. A necessidade, é preciso o cuidado. Nós temos um nome, e esse nome que você carrega, você tem que honrá-lo agora. Em Gálatas capítulo 3, os versículos 14, Gálatas não é Efésios, Efésios capítulo 3, os versos 14 e 15, diz assim: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Este nome, a minha família tem um sobrenome, Valadão. Eu vou contar até 3, você vai falar o sobrenome da sua família, hein? 1, 2, 3, Valadão. Agora, a família de Deus tem um nome, tem um sobrenome único. Aqui a palavra Paulo está dizendo: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma um nome. Recebemos um nome, recebemos um nome. Toda a família de Deus tem o mesmo sobrenome. Toda a família de Deus nos céus e na terra tem o mesmo sobrenome, tanto nos céus como sobre a terra. Nós tomamos através desse nome. Para entender melhor, olha 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, o verso 1. Diga, Senhor, meu irmão, eu tenho um sobrenome diferente. No final eu falo para você. Olha o que está escrito em 1 João 3,1. Vede, abra os olhos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não conhece. E a nossa preocupação não é querer fazer o mundo conhecer também. O mundo tem que nos ver como somos. Você pode fazer qualquer coisinha, nunca vai aparecer, nem fazemos isso. Lembra aqui em Belo Horizonte fizemos esse levantamento todo, mais de 50 toneladas, caminhões e caminhões de doações. Sabe quantas notas no jornal? Nenhuma. O mundo, você tem que entender isso, o mundo odeia Jesus. O sistema do mundo é antagônico, não liga, não dá liga. O mundo nunca vai aplaudir você. Aqui a palavra diz: por essa razão o mundo não nos conhece. E essa palavra conhecer aqui é o aspecto de reconhecer. O mundo não reconhece. O mundo não reconhece. Há uns anos atrás, em São Paulo, gravamos o CD Quero Me Apaixonar. 2.100.000 pessoas estiveram ali. Sabe o que é isso? 2.100.000. Sabe quantas notas apareceram nas televisões? Sabe o que apareceu nos jornais? Nada. E não é que tem que aparecer. O mundo não reconhece. Parece lá uma coisa.
Agora o mundo, ele está aí de olho. Qualquer deslize que você der, meu irmão, é um banquete para ele. É um banquete para ele. É por isso que a nossa vida, o mundo olha para a gente. Só que ele torce para que você fracasse. Ele torce para que você caia. Ele torce para que você venha escandalizar o nome dele. Mas Jesus, olhando para os seus filhos, ele disse assim, que os escândalos poderiam vir, e vêm. Mas ele disse, ai daquele, através do qual vem o escândalo. E Jesus disse, era melhor que ele tomasse uma pedra, amarrasse uma corda e se lançasse no mar. Melhor morrer do que vilipendiar e escarnecer ou escandalizar o nome do Senhor. Eu não fico preocupado, querido, se lá no seu emprego os outros metem o pau em você. Não é porque você é isto e aquilo, é porque a sua presença irradia luz, irradia amor, irradia misericórdia. Você é aquela pessoa gentil, prestativa, mas você não está aí para isso. Tudo você está fazendo para viver o quê? Essa realidade do amor do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E agora eu gosto dessa expressão, e de fato somos filhos de Deus. Vamos falar? E de fato somos filhos de Deus. Outra vez, e de fato somos filhos de Deus. Outra vez, e de fato somos filhos de Deus. Satanás veio a Jesus no início do ministério de Jesus. Antes de Jesus começar o ministério, ali no deserto, logo após as suas tentações, logo após o batismo, ele foi tentado pelo diabo. E a tentação era essa: se de fato você é filho de Deus, faça isso. Se de fato você é filho de Deus, se você é filho de Deus. E Jesus respondia apenas o quê? Com a palavra. Querido, nós só temos uma resposta. É a palavra. É a palavra. Desde a sua vida. A bênção da semelhança do Senhor aqui na terra. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A palavra diz assim: e todos nós, muitas vezes você acha que são os pastores, você acha que é aquele irmão, ou você diz assim, não, isso é para aquele outro, ah não, esse aqui, não, aqui a palavra todos nós, vamos falar? Todos nós, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados, não é para ficarmos parecidos, não é um produto pirata, não vem do Paraguai, mas vem do céu. Diz, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muitas vezes você não consegue perceber, mas à medida que você vai lendo a palavra, um momento de reunião como esta, você vai sendo transformado. Eu não sei toda a química que o sabão tem, porque quando eu tomo banho, eu uso o sabão, e ele me limpa, e me deixa até perfumado. Como ele faz aquilo, eu não sei. Assim também você pode não saber, mas à medida que você vai deixando a palavra de Deus entrar em você,
essa transformação vai acontecendo. Eu não sou hoje o que eu era ontem. E a certeza que eu tenho é que amanhã eu serei diferente de hoje. Nunca você vai chegar aqui e o produto final vai estar terminado. Ou seja, cada dia tem mais. Cada dia tem mais. O caminho não tem um fim. Ou seja, cada vez você vai se caminhando. E a palavra diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Em quê? Na sua própria imagem. Jesus é a imagem de Deus aqui na terra. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Agora as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Se você não leu um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem não leu esse livro? Levante a mão. Querido, se você tem o dinheiro só para ir de ônibus para sua casa, use esse dinheiro para comprar esse livro hoje, que você pode ir a pé para sua casa, espero que seja muito longe, e você vai falar: foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Ele vai tomar esses princípios da Bíblia, em seus passos, o que faria Jesus. Mas não é um livro utópico, você não consegue viver. É sempre a pergunta era essa, em tudo que ele fosse fazer, sempre perguntar: em meus passos, o que faria Jesus? Na hora que você vê uma mulher carregando um saco de 50 quilos, o que Jesus ia fazer? Ele ia ficar falando: vai mesmo, você dá conta. Não, ele ia ajudá-la. Ele ia ajudá-la. No dia de Natal, eu tive que ir numa farmácia com a Ana Paula. E na hora que nós estávamos estacionando, um outro carro estava indo estacionar e um outro saindo. Um homem saiu e ele começou a esbravejar e gritando, querendo matar o outro. Só porque o outro havia entrado na frente dele na vaga. E naquela hora, a Ana Paula chegou e disse: pare! Em nome de Jesus. Os homens estavam ali gritando, a mulher de um dentro do carro, angustiada, o outro, e aquele homem babando de ódio. E ela chega e diz: pare, em nome de Jesus. Ou seja, sua vida, meu irmão, você tem a imagem do Senhor em você. Você não é filho de Deus porque você tem religião na cabeça. É porque você tem a vida dele na sua própria vida, é a semelhança. Você tem a vida dele em você. O Espírito dele está em você. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o verso 14. Romanos capítulo 8, o verso 14. A palavra diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é que você vai andar igual uma barata tonta por aí, não é isso. Mas você vai ter direção do Espírito, você vai ter paz naquilo que você faz. A paz do Senhor é o árbitro de Cristo em nossos corações. O Espírito do Senhor vai te guiar, meu irmão. Olha o que está escrito: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
capítulo 5 de Romanos, o verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Você tem um Espírito, irmão. Aqui está. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olhe para mim. Tem irmão que fica pedindo assim: Senhor, enche-me de amor. Senhor, ensina-me a amar. Senhor, ensina-me a amar. Olha uma caixa d'água. Ela está cheia e tem uma torneira. A caixa d'água não precisa ficar pedindo: ah, eu quero ser cheia de água, eu quero ser cheia de água. Para ela ser cheia, tem que abrir a torneira. A água que está vai descendo, e à medida que desce, sempre fica no mesmo nível. É automático. Diz a palavra: ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Você já ama, irmão. Essa fonte está aí dentro de você. Essa fonte. E ela não é assim, abaixa e depois vai encher, abaixa e enche. À medida que vai descendo, vai enchendo. Sempre assim. Porque você está ligado à própria fonte do Senhor. Vamos voltar para Romanos 8 novamente. Romanos 8. Olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, você tem agora em você uma outra realidade. Olha o versículo 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque é o Espírito do Senhor é que testifica conosco, dizendo que somos filhos de Deus. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo nela, nunca ela vai viver como filho de Deus. Olha o versículo 23. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a cada dia você tem que ir tomando posse da sua posição. Quem você é? Quem você é? Quem você é? Filho. Há uma criancinha pequena, neta da nossa presidente. Imagina aquela criança com 3 aninhos. Ela vai poder entrar no Palácio da Alvorada, não vai? Pode subir a rampa. Ela pode chegar no gabinete. A porta vai se abrir. Mas a Dilma é presidente. Mas ela é criança, é o quê? Neta dela. Neta. Temos aqui na igreja tantos irmãos que têm cargos de muita influência. Tantos títulos tão bonitos. Mas se algum deles quiser falar com a Dilma, vai precisar marcar audiência. E muitas vezes é até delicado. Não é chegando que vai chegar. Eu acho que o único que chega lá direto assim deve ser só o Lula. Os outros, qualquer um vai ter que esperar muito, não é? Mas por que o menino pequenininho pode chegar? Por causa do DNA. A natureza. A natureza. Nós que temos as primícias do Espírito. É apenas o comecinho. É uma criancinha ainda, mas vai crescer. Igualmente gemimos em nosso íntimo, aguardando o quê? A plenitude, a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe, nós temos não apenas o chamado para servir o Senhor, mas a capacitação para servir. Muitas vezes você diz assim: pastor, para eu pregar eu tenho que fazer 1000 cursos, isso e aquilo, eu não vou conseguir. Querido, você tem. Ele diz: pode abrir a boca, eu vou encher. Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículos 12 a 15. João capítulo 14, versículo 12 a 15.
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu. Vai fazer obras maiores ou menores? Ele vai fazer as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olhe para mim, filho. Não existe um filho que seja mais filho do que o outro. Você pode encontrar um filho que seja mais ousado do que o outro, mas a natureza é a mesma. Você vai encontrar filhos que vão impor as mãos sobre os enfermos e ele crê que Jesus vai curar. Você vai encontrar filhos que vai falar assim: eu vou orar, mas talvez, porém, todavia, entretanto, contudo, aí ele vai embora. Aqui está dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você vai fazer as obras que ele fez, mas ele diz ainda assim: outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus, o ministério dele terreno aqui, foi de apenas 3 anos e pouco. Aquilo que ele fez já foi algo tão glorioso, mas Jesus Cristo disse que ele espera que seus filhos não apenas façam o que ele fez, mas que façam obras maiores. Fale comigo: maiores. Outra vez, maiores. Outra vez, maiores. Maiores. Por quê? Porque você tem a vida dele em você. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vire a página, João 15, olha o verso 16. Sabe, você não foi escolhido porque você era tão bonitinho, que você era isso e aquilo outro. Ele te escolheu porque quis escolher. Ele me escolheu não era porque eu tivesse qualquer mérito. Se eu estou aqui no mundo natural, talvez a pessoa menos qualificada intelectualmente em tantas áreas para estar aqui seria eu. Mas eu sou como você. A palavra diz assim, olha o verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, fale comigo, tudo, quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Esta é a realidade, os dons espirituais, a herança que Ele te deu, a provisão. Quantas vezes a nossa preocupação é essa: Senhor, e agora? Isso e aquilo. Olha Mateus capítulo 6, o versículo 3. Eu quero que vocês se coloquem em pé e quero ler esse texto com você. Mateus capítulo 6, o verso 33, aliás. Mateus 6, 33. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A vida de Jesus como Filho de Deus, Ele só tinha um propósito na vida. Ele diz: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí alguns irmãos dizem assim: mas pastor, se eu for viver assim, a vida não vai ter graça para mim. Se eu for viver assim, é verdade, a graça que o pecado dá, você não vai ter, mas você vai ter
mesma graça que Jesus Cristo possuía. Quando você lê em Filipenses 4:18, Filipenses 4, o verso 18, falando a mim e a você como filhos dele, Paulo dizia: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, estou suprido, estou suprido, tudo posso naquele que me fortalece. É a saúde, é o lar. Quando Jesus falava com seus discípulos a respeito da sua própria morte, eles todos se entristeceram. Em João 14, Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai. E essa expressão casa é a palavra lar. 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 Lar fala de família. Muitas vezes nós vemos casa apenas tijolos. Tijolos, cimento, não. Lar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele disse: se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que onde eu estou, para onde eu estou, estejais vós também. Nós somos aqui, filhos, apenas peregrinos, forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. A nossa autoridade vem da nossa identidade, do nosso DNA. Somos filhos. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Nós vamos cantar aquela música da Ana Paula, Pai. Vamos dar as mãos pelos corredores. Só se você tiver uma urgência para sair mesmo, a casa pegando fogo, mas não vai pegar, não preocupe. Dê a mão ao seu irmão, olhe para mim. Você não é um adepto da fé. Você é parte da família de Deus. Você é parte da família. Deleite-se nele. Quantas vezes filhos dizem assim, depois que o pai morre, diz: eu não curti meu pai, eu não curti meu pai. Sabe, nós podemos curtir Deus aqui. A vida bonita é essa, quando você se deleita nele. Se deleita, ele é o nosso deleite. Que nesta manhã, a dificuldade que você tem de ver Deus como Pai, porque você faz uma superposição do pai que você teve. Quem sabe aquele pai duro, ríspido, indialogável, aquele pai ausente, aquele pai violento, aquele pai pão duro. Você acha que Deus, o Pai, é assim. Por isso ele diz: o vosso Pai sabe. O vosso Pai sabe. Ele conhece o seu coração. Que hoje, o Velho Testamento, a última expressão diz que o Senhor haveria de converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Mas o coração de Deus, o Pai, não precisa de conversão, porque o Pai nunca deixou de amar. Só uma vez. Levante a mão do seu irmão. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti.
Pai querido, que nesta hora Tu possas trazer ao coração de cada um dos Teus filhos a graça da Tua unção, Senhor, para que jamais ele possa se esquecer da sua identidade como filho do Senhor. A nossa filiação é toda a diferença na nossa fé e a compreensão que o Senhor é o Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada momento na nossa caminhada, de vermos o Senhor, de descansarmos em Teus braços, de lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que como um pai que cuida, como o Senhor mesmo disse, que como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que te temem. Nesta hora, Senhor, que Tu envolvas cada um dos meus irmãos em Teus braços. Que ele sinta, Senhor, que ele sinta o pulsar do Teu coração batendo. Que ele possa contemplar as Tuas mãos, contemplar os Teus olhos. Encontre-nos, Senhor. Tua palavra diz que os Teus olhos passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Queremos ter esse coração de um filho perfeito, um coração, ó Pai, totalmente voltado para o Senhor, um coração que Te ama acima de todas as coisas. Tu és mais precioso, Tu és mais deleitável, Senhor. Que nesta manhã, cada um dos meus irmãos, Senhor, os que estão aqui nesse tempo, os que estão nos assistindo em qualquer lugar agora, que possam se ver em Teus braços, que cada um possa experimentar a graça do perdão. Aqueles que estão longe, que recebam o abraço do Pai, recebendo o pródigo de volta, recebendo novas vestes, novas sandálias, possa receber o beijo, o afeto, a alegria, Senhor. Pai, eu abençoo meus irmãos, Tua família, Senhor. Que Lagoinha possa viver, ó Pai, como família, com 45 mil, 50, 100, 200, 300 mil, vermos a cidade aos Teus pés, uma grande família Te amando e Te servindo, trazendo alegria ao coração do Senhor. Coloque suas duas mãos sobre seu coração um momento. Olhe para mim. Se você não desfruta ainda do privilégio de viver como filho de Deus, esta é a hora de você se entregar a Jesus, de receber a Jesus. Está escrito em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a oportunidade, a autoridade de serem feitos, serem transformados em filhos de Deus. Você que estava desviado, o Pai te recebe. E nesta hora, com as mãos sobre seu coração, feche os seus olhos, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu abro o meu coração e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu tomo posse da Tua promessa, porque eu quero, eu preciso ser Teu filho. E o Senhor disse que se eu recebesse a Jesus como meu Senhor e Salvador,
eu seria feito filho do Senhor. Por isso, nesta hora, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu que estava desviado, longe da casa do Pai, arrependido, eu volto, na certeza que o Senhor me aceita. Continue com seus olhos fechados. E eu quero orar sozinho. Você não vai repetir essa oração. Eu quero fazer uma oração só por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava no caminho e se desviou, mas hoje volta aos caminhos dele. Você que busca reconciliação com ele. Aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver e orar por você. Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Só as mãos erguidas é que vão mexer agora. Ninguém andando. Mas você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com ele. Isso, eu estou vendo uma mulher que está levantando até as duas mãos. Levante bem alto a sua mão. Isso, pode abaixar. Pode abrir os olhos. Eu quero orar por você. Então eu vou pedir que agora, você que levantou as suas mãos, saia do seu lugar e venha até aqui. Enquanto vamos cantar, vem como está. Só essa frase, vem como está. Você vai sair do seu lugar e nós vamos orar por você agora. Você que entrega hoje sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com ele. Deixe seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para você. Pode vir, vem. Pode vir, pode vir. Vem, vem. Homem ou uma mulher. Vem. É a hora de Deus para a sua vida. Vem, vem, vem. De Deus para você. Vem, vem. Toda a igreja orando. É a hora do céu para a sua vida. Vem. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. O que mais o Pai podia fazer por você que Ele não tenha feito? O que mais Deus podia fazer por você que Ele não fez? Hoje a escolha está nas suas mãos. Talvez você esteja dizendo: pastor, semana que vem. Mas pode ser que não exista semana que vem para você. A hora de Deus para a sua vida é agora. Esse é o momento dos céus para você. Ninguém pode fazer essa decisão em seu lugar. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Vem. Nesta hora. Milhares de pessoas em suas casas podem estar fazendo também o que essas estão fazendo. Igreja, estenda as mãos sobre essas vidas. Querido, você que está com as mãos estendidas, como Arão, como um sacerdote, você está ministrando. Corações estão vindo, corações estão chegando. Nada. Os céus esperavam esse momento. Ore comigo, igreja, dizendo: querido Deus, Tu és o nosso Pai. E esses corações se prostram diante de Ti, reconhecendo em Jesus o Salvador. E deles agora quebramos todo o poder das trevas e ligamos a eles com a Tua vida. E os que se reconciliam contigo
que recebam do Senhor a graça do perdão e da tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada coração dentro do teu coração. Fecho a porta, jogo a chave fora, para que jamais eles te deixem. Vocês que estão aqui, fiquem em pé por um momento. Chega aqui bem pertinho de mim. Você chora, não é de emoção, é porque Jesus entrou na sua vida e nunca mais ele vai sair. Podem chegar. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ninguém, mas ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Tudo será tão novo, tão diferente. Mas hoje você recebe também uma nova família. Uma família, vocês vão aprender a ser amados por ela. E eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para que você conheça a sua nova família. A igreja contando comigo, todos em pé agora. 1, 2, 3. Vire agora, vire. Família.